Olá, aqui é a Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse esfumado maravilhoso, um esfumado para levantar e abrir o olhar. Bora lá? Bom, agora a gente vai começar a fazer o nosso esfumado para levantar o olhar. Então, sempre que a gente vai começar a fazer os nossos olhos, é extremamente importante que a gente aplique um produto cremoso por baixo para garantir a fixação, durabilidade das nossas sombras. E vou aplicar esse produto tanto na minha pálpebra móvel, quanto também na pálpebra fixa. Então, vou começar a espalhar esse produto, cantinho interno dos olhos, vem trazendo esse produto até o cantinho externo, deixando esse produto bem homogêneo, tá? E com o excesso aqui que tá no meu pincel, ó, eu já vou fazer o recorte aqui da sobrancelha. E, de novo, esse recorte aqui da sobrancelha já vai ajudar a dar um up no seu olhar. Antes desse produto secar, é importante que a gente dê acabamento. E eu venho dando acabamento com uma esponja pititinha. Se você não tiver esponja pititinha, pode ser com a sua esponja mesmo. Venho com a esponjinha, batendo, ó, para tirar todo o excesso de produto. Isso é extremamente importante, que você deixe bem homogêneo, que não fique produto acumulado de um lado e produto faltando do outro, para não ter perigo das suas sombras mancharem, tá? Porque se você deixar mais produto aqui e menos aqui, a sua sombra não vai pigmentar do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá. Eu vou utilizar essa paleta aqui, ó. E nessa paleta aqui, eu tenho vários tonzinhos, tá? Aqui eu tenho tons que são mais clarinhos, né? E tenho tons aqui um pouquinho coloridinhos, tá? E eu vou usar como primeira cor, pra gente fazer o fundo dos nossos olhos, o fundo da nossa sombra, eu vou utilizar esse tom aqui, tá? Esse tom aqui é um tom mais alaranjado, tá? E ele é levemente cintilante, mas assim, muito pouco mesmo. Se você quiser nesse momento, pra gente fazer o fundo da nossa sombra, o fundo da nossa técnica, você pode utilizar o mesmo pó de contorno que você utilizou no seu rosto também, tá? Essa é uma dica bem legal, porque esse tom de fundo, ele é muito importante, porque a gente vai conseguir um acabamento muito mais bonito, muito mais profissional do que a gente ficar só aplicando aquelas cores mais escuras, tá? Então, esse tom de transição, ele é essencial para sua maquiagem, você vai ver, vai ficar com o acabamento muito mais bonito. Por exemplo, se você quiser usar, ó, pozinho de contorno também. Eu utilizei nessa pele aqui, né, que eu tô usando, eu fiz o contorno com esse pó. Então, eu posso vir com esse mesmo pó, fazendo esse fundinho também dos meus olhos, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente começar aqui, ó, vou pegar um pincel bem gordinho, tá? Pra gente começar a aplicação dessa sombra. Pego essa sombra, olha só como é que eu pego, tá? Pego, bato aqui pra tirar o excesso. E vamos começar a aplicação. Então, com esse primeiro tom, esse tom que a gente vai usar de transição, a gente vai pegar no cantinho externo aqui dos nossos olhos e começar a depositar esse produto, tá? Então, esse aqui é um tomzinho só de transição, ele nem vai aparecer muito. E a gente só vai começar, ó, dando batidinhas aqui no cantinho externo dos olhos. E a gente vai subindo com esse tom até praticamente a nossa sobrancelha, tá? E aqui a gente vai subir reto, tá? Eu tô subindo reto aqui, a gente vai subir reto praticamente com ele, tá? Cantinho externo, vem subindo reto com esse produto. Encaixa o pincel, cantinho externo, vem fazendo o movimento de vai e vem até lá na minha sobrancelha. É importante que esse tomzinho, né, que a gente chamou de tomzinho de transição, ele seja realmente um tom próximo ao seu tom de pele, né? Ou levemente assim, igual o meu, mas um pouquinho mais claro, tá? Porque se for muito escuro, não vai ficar interessante, né? Não vai ficar tão bonito. Cantinho externo, 1/3 pra dentro, que a gente vai aplicar esse tomzinho, tá? Agora, pra gente começar a dar uma profundidade pro nosso olhar, eu vou pegar uma paleta, essa outra paleta aqui, que eu tenho um tom aqui mais escuro, tá? Eu vou utilizar esse tomzinho aqui, esse tomzinho aqui dessa paleta, que ele tem essa mesma proposta levemente alaranjada, tá? Então, eu vou pegar esse marronzinho mais alaranjado aqui e vou pegar aqui com um pincel também de esfumar, porém é um pincel um pouquinho menor daquele primeiro que a gente aplicou, ó. Então, eu vou utilizar esse branquinho aqui. O primeiro que a gente usou foi esse pretinho, tá? Mais fofinho. Então, eu vou pegar esse pincel aqui
um pouquinho dessa sombra. Essas sombras aqui dessa paleta, elas são extremamente pigmentadas, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora da gente trabalhar com elas. Essas aqui, né, especificamente. Então, vamos lá. Pra gente fazer a aplicação desse segundo tom, pra gente começar a dar profundidade, começar a levantar o nosso olhar, a gente vai aplicar esse tom no cantinho externo aqui dos nossos olhos, ó. Cantinho externo dos nossos olhos. E a gente vai depositando essa sombra, tá? Pego essa sombra e venho depositando ela só no cantinho externo aqui dos meus olhos. Agora, depois que eu já depositei bem aqui no cantinho externo dos meus olhos, eu vou começar a subir em direção ao côncavo, tá? Subir em direção ao côncavo. E agora, eu vou começar a trazer essa sombra. Eu vou olhar lá pra frente do nosso espelho, tá? No meio do nosso olho, bem no centro do nosso olho, a gente vai marcar um ponto. E esse ponto, ele vai estar acima do nosso côncavo, tá? Então, essa técnica, ela é, assim, dedicada, né, para quem tem a pálpebra caída. Então, se você tem a pálpebrazinha assim, ó, que no cantinho aqui externo, ela vira, ela se curva aqui para baixo, tá? Então, vamos supor que a minha pálpebra, ela é assim, tá? Ela é bem curvadinha para baixo. Eu vou vir com essa sombra no cantinho externo e no meio do meu olho, eu vou marcar um pontinho mais alto, acima do meu côncavo, tá? E eu só vou deixar o espaço para eu, assim, é um espaço praticamente, ó, do tamanho de um cotonete, ó. Só um cotonete de distância da minha sobrancelha, tá? Então, vocês podem pegar como referência aí um cotonetezinho de sobrancelha ou, assim, um pedacinho, tá? Uma distância bem pequena da sua sobrancelha. Mesma coisa, isso vale para qualquer olhinho, tá bom? Então, ó, cantinho externo, só um terço, tá? Mesmo do nosso olhinho. Agora, meio do olho, eu vou marcar um pontinho aqui, ó, tá? Bem no meio mesmo do meu olho, vou marcar aqui um pontinho. E agora, eu não levei esse ponto muito próximo para minha sobrancelha, porque algo que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte: quando a gente começa a fazer o nosso esfumado, a sombra que a gente aplica nessa região, quando a gente vai esfumar, essa sombra, ela expande, ela toma um espaço maior do que onde a gente concentrou. Então, esse ponto é só como uma referência, ó. Esse ponto aqui é como uma referência. E quando a gente começar a esfumar, ele vai expandir um pouquinho para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Então, toma cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas marcam o ponto, eu quero que minha sombra venha até aqui, aí já marca o ponto lá em cima. Só que sua sombra, se você marcou aquele ponto, você tem que deixar, eu chamo de margem de segurança. Você deixa uma margem de segurança para você conseguir esfumar corretamente esse tom, tá bom? Então, volta pegando produto. Se o seu olhinho, né, for um olho pequeno, aí é interessante que você venha com um pincel menor, tá? Sempre adeque o tamanho do pincel, do seu pincelzinho de esfumar com o tamanho do seu olho. Então, se seu olho, ó, é bem pequenininho, ó, bem fechadinho, tem aqui o cantinho externo caidinho também, ó, você vai vir com um pincelzinho menorzinho, tá bom? E aqui, como meu olhinho cabe, eu vou usar um pincelzinho mais gordinho mesmo, tá? Mas sempre com essa proposta de ser pincel realmente de esfumar. Então, ó, marquei o meu pontinho e agora eu vou começar a ligar esses dois pontos, cantinho externo, e começo a ligar lá com esse meu ponto aqui do meio dos olhos, ó. Pra gente tirar essa marcação, o que a gente vai fazer? Com o mesmo pincel, se você quiser, você pode trocar de pincel, mas eu vou vir com o mesmo pincel. Eu vou tirar todo o excesso de sombra do meu pincel. Você pode tirar na mão, num papelzinho, na toalha, mas eu tenho que deixar esse meu pincel quase com nada de sombra, tá? E eu vou começar, ó, nas bordas externas, ó, nas bordas externas eu vou começar a arrastar essa sombra pra dentro, tá? Não pra fora. Eu vou arrastar essa sombra, ó, pra dentro. Bom, agora com a nossa primeira paleta, né, onde a gente utilizou o nosso primeiro tom, eu vou vir com esse tom aqui, que é um tom iluminador, pra gente fazer o iluminado abaixo da sobrancelha. Então, eu vou pegar um pouquinho, ó, com um pincelzinho chanfrado, tá? Um pincelzinho assim de precisão. Bato sempre pra tirar o excesso e vou dar uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha. Então, ó, bem onde minha sobrancelha fica arqueada, ó, bem no arqueado, eu coloco esse produto
com leves batidinhas, ó. E isso já é uma outra técnica, né, que vai acabar levantando bem o olhar, tá? Então, onde a sobrancelha arqueou, você deposita esse produto. Com os olhos aproximados, você iluminando esse cantinho aqui interno, você vai conseguir dar um distanciamento maior visual dos seus olhos, tá? E agora, bem no centro da minha pálpebra, não tem nenhuma sombra, né? E a gente tem que selar aquele corretivo que a gente colocou embaixo. E para isso, eu vou vir novamente com a mesma paleta e vou utilizar esse tom aqui, que é um tom mais clarinho, um tom opaco, tá? Com um pincel, ó, um pincel mais achatadinho, assim, de depósito de sombra, tá? Então, pego esse tomzinho aqui, ó, bato para tirar o excesso. Se por acaso alguma já acumulou algum produtinho cremoso aqui, ó, só bate com a esponjinha, né, para tirar aí os excessos de produto cremoso. Pega a sua sombra e vem depositando essa sombra em toda a pálpebra, tá? Então, onde não tem sombra, você vai vir com esse tomzinho mais clarinho, né, bem no centro aqui da pálpebra. Pega bastante sombra para você ter certeza que você selou bem esse corretivo. Então, ó, pego bem, bato, tiro o excesso e venho depositando. Aqui, esse tom, vocês perceberam que ele é um tom bem próximo ao meu tom de pele, né? Então, você pode levar esse tomzinho, ó, lá pra cima mesmo da sua sobrancelha, tá? Ó. Então, pincelzinho aqui mais gordinho. Vou pegar um pouquinho desse produto aqui, que é um fixador de sombra, tá? Ele é um fixador, não é de sombra, ele é um fixador de glitter, né? Pego um pouquinho desse produto, é tipo uma colinha mesmo. E venho depositando bem no centro aqui da minha pálpebra, ó, dando batidinhas. E eu venho com esse produto tanto na minha pálpebra móvel, no centro, e levo um pouquinho além do meu côncavo. Venho em seguida com um brilhozinho, esse aqui é um brilhozinho solto, ó, esse aqui na realidade é um iluminador facial. Venho com o mesmo pincel, pegando esse brilhozinho, bato aqui para tirar o excesso e vou começar a depositar da mesma forma que eu apliquei a nossa colinha, tá? Então, eu venho soltando esse brilhozinho mesmo, com a mão bem levinha, ó, porque a gente não quer que fique marcado, né? Então, ó, venho colocando e subo um pouquinho pra cima do côncavo. Já aproveita também e dá uma varridinha no cílio, né? Porque sempre cai alguma coisinha no cílio, ó. Então, já varre o cílio também. E é bem interessante você subir com esse brilho além do côncavo, porque isso também já dá uma abertura no olhar, tá? Quando a gente sempre mantém, assim, o brilho na parte da pálpebra móvel, a gente acaba deixando ele assim contido, né? Então, aqui a gente passando, né, do limite aqui da pálpebra móvel, fica bem interessante, ó, expande bem o olhar. E agora, como a gente já passou a máscara de cílio, vai ficar mais fácil dos cílios postiços fixarem, né, sobre o nosso cílio. Então, já vou pegar aqui os meus cílios postiços. E outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é também na escolha do cílio postiço. Quando a gente tem um olhinho mais caído, esse tipo de cílio aqui, ele vai ser bem interessante para quem tem esse olhinho mais caidinho no cantinho externo, porque esse cílio aqui, ele começa menor e termina maior, então ele vai dar uma elevada, vai dar uma erguida nos nossos olhos, tá? Então, eu venho com a pinça bem no meio do cílio e bem rente à base e venho, ó, por cima para colocar esse cílio. Então, eu miro a pinça com o meio do meu olho, ó, encaixo o cílio por cima, né, do meu próprio cílios. Depois da aplicação do cílio postiço, tá finalizada então a nossa maquiagem, esse esfumado que você pode fazer em você e nas suas clientes para abrir, ampliar o olhar, para elevar o olhar. E é uma técnica super fácil e, como eu mostrei para vocês, com produtos acessíveis. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu curtir aqui embaixo para mim.